Que a paz de Deus esteja agora e sempre em seu coração. Nós estamos nessa série de sermões ecumênicos vendo Pedro em seus diversos aspectos na relação dele com Jesus. O título da série, é Jesus segundo Pedro. Nós falamos sobre o apóstolo Pedro como o pecador e como ele via Jesus sendo a sua estrela guia, o ideal que ele quer alcançar, que ele quer estar junto. E agora vamos ver Pedro como aquele que toma riscos, aquele que arrisca, sim. Por isso convido você a ler comigo a passagem do Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 33. É o momento em que Jesus aparece aos seus discípulos e Pedro decide estar ao lado do Cristo. Vamos então à leitura da passagem. Jesus anda por sobre o mar. Compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado do lago, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, Jesus, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário à direção que o barco seguia. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Respondendo-lhe Pedro, disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." E então o Divino Mestre respondeu: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és o Filho de Deus." Acredito que a gente já consegue ter uma noção aqui nessa passagem, o sentido que queremos buscar, vendo Pedro como aquele que toma riscos. Porque Pedro, ele nos mostra que ele não teme o sobrenatural. Ele não está temendo o sobrenatural naquele momento. Ele está, na verdade, querendo estar com Jesus naquela circunstância, naquele meio. Diferente dos outros discípulos, apóstolos, que no momento estavam aterrorizados, claro, quem não ficaria? Eu ficaria, você ficaria certamente. Se você está, de repente, no meio de uma tempestade, vendo alguém andar sobre o mar. Mas Pedro foi diferente. Pedro, ao ver e escutar que era Jesus, como o próprio Divino Mestre se apresentou e falou para eles não temerem, ele não temeu. Ele não temeu. Ele foi e se colocou à disposição de estar ao lado de Jesus, porque é ali que ele quer estar. Ele quer estar ao lado do Cristo, mesmo, como nós vimos anteriormente, reconhecendo que ele tem falhas, que ele é um pecador,
mas ele está disposto a se transformar, ele está disposto a se entregar até mesmo ao sobrenatural, aquilo que é incompreensível ao raciocínio humano. Até hoje é incompreensível isso. Nós estamos procurando entender como Jesus foi capaz de fazer o que fez. Bem, Pedro, nesse instante então, ele vê que Jesus, ele tem grande poder sobre tudo. Claro que ele já sabia disso quando teve a pesca milagrosa e assim decidiu seguir o Cristo, mas ali naquele momento era algo completamente diferente. Agora, veja, Pedro, naquele momento, ele estava decidido de fazer isso. Ou vocês acham que ele era o tipo de pessoa que teria em sua mente: eu vou testar aqui Jesus, vou ver como é que as coisas são, porque não é bem fato isso aqui não, tá meio estranho para mim. Não encaixa muito não, eu sei que Jesus é o mestre, sei que estamos seguindo ele, mas essa circunstância tá complicada aqui, tá difícil, então deixa eu testar ele, vou testar Jesus para ver mesmo ali se é real o que ele está fazendo, porque não parece muito não. Vamos ver aqui essa situação. Ou seja, um pensamento mesquinho, um pensamento arrogante de uma pessoa que está sempre duvidando, está sempre colocando em questionamento tudo que passa na sua vida, não num sentido para entender, mas para subjugar. Você entende ou percebe a diferença? Questionarmos para entender é louvável, tudo bem, não tem problema termos dúvida para querer entender a circunstância, entender o que está acontecendo, entender ali o que está se apresentando na nossa frente. Agora, questionar para subjugar, você nem sequer está aberto à compreensão. Você está simplesmente questionando para trazer ainda mais dúvidas, não só para você, mas para os outros ao seu redor, de forma a influenciar os outros a não acreditarem também naquilo que está sendo apresentado a eles e não procurarem entender, mas simplesmente virar as costas para o fenômeno, para o que está sendo apresentado ali e deixar quieto. Diminuir aquela circunstância, colocarem um aspecto de ceticismo ao extremo, onde nada do que for explicado, nada do que for trazido para você, você vai aceitar. Ou seja, Pedro, no momento em que ele questiona, eu não consigo ver, e aí vai da sua perspectiva, de como você entende o apóstolo Pedro, eu não consigo ver ele nesse aspecto mesquinho, de já estar fechado à compreensão ou ao fenômeno em si. Não vejo isso, porque Pedro, como aprendemos segundo os estudos da Bíblia Sagrada, em particular o Evangelho de Jesus, já era um homem de idade. Ele já era uma pessoa que tinha passado por várias circunstâncias, várias experiências. Então ele já tinha vivido e já era uma pessoa vivida. Ou seja, ele era certo naquilo que ele queria. Por isso que falamos que o questionamento dele não foi para Jesus. Ele não estava questionando Jesus, ele estava questionando a circunstância. Porque Pedro já estava certo em sua mente de que ele iria estar ao lado de Jesus. Ele já tinha isso fixado em sua mente. Porque pensa comigo, se fosse uma pessoa mesquinha, ele teria dito não, nem sequer teria tomado o risco. Porque ele iria perguntar: se é você, Jesus, então fala para eu estar do seu lado que eu vou aí estar. Então Jesus vai e fala: venha, esteja aqui ao meu lado. Se fosse uma pessoa mesquinha, ela já logo diria assim: não, peraí. Não é bem assim, né? Eu perguntei, mas é complicado aqui, tá uma tempestade acontecendo no momento. Assim, ainda tenho minhas dúvidas, não estou muito certo disso. Eu só estava brincando, só estava aqui perguntando mesmo. Pode ficar tranquilo, não vou aí me arriscar, não vou nem tentar.
Não vejo Pedro agindo dessa forma, porque, como o próprio Evangelho narra para a gente, ele assume o risco. Quando Jesus fala para ele, vem, ele não pensa duas vezes. Ele coloca o pé para fora do barco, para estar ao lado do Cristo. E aí, naquele momento, ele está assumindo os riscos que todos nós temos quando decidimos seguir um ideal, quando decidimos andar por águas tormentosas, por desafios, por dificuldades. No momento em que ele assume o risco, ele percebe essas dificuldades, percebe a tempestade e aí começa a afundar, mas não por dúvida do que Jesus é capaz de fazer em sua vida, por dúvida de si mesmo, de pensar se ele realmente é capaz de suportar o que está acontecendo ao seu redor, de suportar ali o desafio que está sendo apresentado na sua vida. E até diria, agora falando sobre esse ponto de Pedro, quando ele começa a afundar, a nós mesmos, se vamos ser capazes de assumir o risco e enfrentar os desafios que estão sendo colocados à nossa frente. Quando nós damos o primeiro passo, assumimos o risco que queremos assumir, certos daquilo que queremos cumprir e certos também da bênção que estamos recebendo de Jesus, de Deus, porque o nosso objetivo, por mais arriscado que seja, é honroso, é bom, está sendo de acordo com a vontade de Deus, ainda assim é um risco. Ainda assim, teremos tempestades. E aí então, ao dar o primeiro passo, ao perceber os desafios que vêm com esse risco que foi assumido, nós acabamos titubeando. Muitas vezes isso acontece. Aliás, até é recorrente e é natural. É natural. Aconteceu com Pedro, que estava ali presenciando Jesus e vendo Jesus andar por sobre o mar. Então, é natural isso acontecer com a gente. Assumirmos um risco, no momento que assumirmos ele, tempestades começarem a surgir, desafios começarem a vir de vários lados, várias circunstâncias, e aí a gente começa o quê? A tremer na base, a ficar preocupado, a ficar questionando se realmente é capaz de seguir em frente, se é realmente capaz de alcançar ali o objetivo que a gente colocou, o ideal que nós estamos tendo, e você começa a ficar tão imerso nessa circunstância, nesses desafios, nessa tempestade, que você sente como se estivesse afogando. Você sente realmente que está perdendo o ar, que você está perdendo a cabeça, você está perdendo o sentido da vida. Você já começa a questionar muitas coisas. Poxa, eu não deveria ter assumido esse risco, olha só o que aconteceu, olha só essa circunstância agora, pelo amor de Deus, eu não estou conseguindo resolver isso, está muito difícil, eu não tenho capacidade, as dúvidas começam a surgir, começam ali a virar aquele embrulho, aquele imbróglio no seu estômago, no seu coração, na sua alma, e aí quando você vê, você já está numa circunstância que melhor ficar ali parado mesmo e deixar ser levado do que qualquer outra coisa, porque você já não tem mais norte, você já não tem mais o que fazer para poder sair daquela situação em que você está sendo afogado, mas não é assim no sentido subjetivo, fica nesse ponto, né? Uma ideia espiritual é isso, a gente fica numa circunstância que a gente não consegue nem ver onde colocar a mão para sairmos dela, onde nos apoiarmos para poder emergir, se levantar, sair ali daquela tempestade, daquelas dificuldades, aqueles desafios que estão surgindo para nos afundar, para nos afogar. E nesse momento é que Jesus aparece. Jesus aparece a Pedro, estica a mão, puxa ele para estar com ele e pergunta: homem de pequena fé, por que temeste? Não é o mesmo com a gente? Você aí que já assumiu riscos e passou por dificuldades, você pode muito bem falar, compartilhar o seu testemunho. Ou mesmo você que está querendo assumir um risco, que está preocupado com o que pode vir depois. Veja, independente da tempestade, independente das dificuldades, independente da sensação espiritual que a gente acaba tendo, emocional, de que estamos nos afogando,
Quando o objetivo é honroso, é honesto, como falamos, e está sendo segundo a vontade de Deus, Jesus aparece para nos tirar dessa circunstância e mostrar para nós que sim, somos capazes de vencer esse desafio. E Ele ainda vai além e acalma a tempestade para a gente, para mostrar que tudo aquilo que estávamos enfrentando, todo aquele sentimento, todo aquele afogamento que estava acontecendo na nossa vida é passageiro e não tem a capacidade de tomar a nossa vida. Pelo contrário, serve como lição para que assim no próximo passo que decidimos tomar, decidimos seguir, já vamos saber como são as circunstâncias, como é toda a situação ali. Já vamos estar mais preparados, já vamos estar mais firmes na base. E saberemos que com Jesus venceremos sempre, 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 como ensina o meu avô Paiva Neto. Entendeu o que acontece na nossa vida quando decidimos ter Jesus como nosso norte? Vimos que Pedro, reconhecendo o pecador, manteve o Cristo como seu norte para assim estar com ele. E diante dos desafios, das tempestades, dos problemas que estavam ali surgindo no momento, ele decidiu tomar o risco para estar com o Cristo. Olha o espírito de Pedro, olha só o exemplo dele para nós. Um ser comum, um ser humano, que tem os seus altos e baixos, tem os seus desafios, tem os seus problemas, mas ainda assim decidiu enfrentar, ainda assim decidiu estar com Jesus. E nós, quando queremos assim alcançar algo em louvor a Deus, em honrar Jesus, imbuídos do seu amor divino, daquilo que acreditamos que é certo nesse mundo, como por exemplo resolver a fome no mundo, resolver a miséria, resolver os problemas em casa, trabalhar por laços mais firmes e fortes entre a família, entre amigos, fazer com que no trabalho possamos todos estar em sintonia, numa mesma causa divina, num mesmo sentido, para assim vencermos os desafios, vencermos a tempestade. Jesus aparece e estica a sua mão e nos ajuda e nos mostra que quando estamos com Ele, a tempestade ela vai se acalmar. Se você, nesse momento, está pensando em assumir um risco na sua vida, ou mesmo já está no meio da tempestade, sentindo-se que está se afogando, ou que inclusive já passou pela tempestade, já se viu acima dela, venceu ela e agora pode seguir em frente, dar próximos passos, dedique tudo a Jesus. Porque você verá que no momento em que você decide dar o primeiro passo, assumir o risco, o Cristo vai estar ali com você. No momento em que você estiver ali se sentindo como se estivesse afundando, afogando, Jesus vai estar com você. E no momento em que você já venceu e agora está pronto para dar o próximo passo, você vai perceber que Jesus sempre esteve com você. Quando o nosso objetivo é louvável, é honroso, é honesto e está segundo a vontade de Deus, nada pode nos derrubar. Mesmo que pareça que estamos prestes a afogar, Jesus ainda assim estica sua mão e nos puxa para estar com Ele e observar Ele cessar a tempestade que está ali acontecendo naquele momento. Quer ver isso acontecer em sua vida? Faça como Pedro, assuma riscos para Jesus, clame por Ele para que assim você possa vencer os desafios, as dificuldades que surgirão em sua vida. Você pode muito bem dar esse primeiro passo, começar a assumir riscos na sua vida no sentido até mesmo de mudar a sua mentalidade, compreender a grandeza divina, compreender a grandeza do Cristo em sua vida e no mundo, lendo a Bíblia Sagrada, estudando, aprendendo mais sobre quem é Jesus e o que Ele veio trazer à Terra, o que Ele está fazendo na Terra e como estamos também podendo auxiliar Ele nos seus divinos planos para a sua volta triunfal. Leia a Bíblia Sagrada, faça isso e você irá ver a sua vida mudar drasticamente.
Claro que não é no instalar de dedos, é recorrente, contínuo, mas ainda assim é uma mudança. E quando você olhar para trás, para o passado, verá o quão conectado a Deus você está nesse momento ao dedicar a sua vida a viver o amor que Jesus traz a todos nós e que encontramos em seu Evangelho, segundo João capítulo 13, versículos 34 e 35. O Cristo nos chama, clama para que amemos uns aos outros como Ele nos amou. E isso é um risco que assumimos. Vamos então honrar esse risco, independente dos desafios, das dificuldades, das tempestades, sabendo que Jesus estará lá esticando a sua mão para nos tirar dessa tempestade e assim estar com Ele, vencendo os desafios. Estou deixando links aqui embaixo na descrição para você poder ter a sua Bíblia Sagrada. Você tem opções desde a gratuita até mesmo a mais personalizada. Mas lembre-se, você tem a gratuita para acessar, ter até mesmo em seu celular. Leia, estude a Bíblia Sagrada e entregue a sua vida ao Divino Mestre. Estou também compartilhando aqui um QR Code e também tem um link na descrição para você participar da nossa comunidade, o Quinto Evangelho, e assim ter essa conexão, sentir-se conectado a Deus diariamente diante dos desafios, das dificuldades que podemos enfrentar no nosso dia a dia, das surpresas que podem surgir, as tempestades que podem eventualmente surgir aí na nossa vida. E com a certeza de que, independente das tempestades que enfrentarmos, quando assumimos um risco em nome de Jesus, em nome de Deus, atendendo à sua vontade, Ele vai nos ajudar, sabendo que essa paz estará agora e sempre em nossos corações.